Olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite, vão chegando. Aí, vão chegando, pessoal. Conectando aqui. Procurando o Alex aqui já. O Alex já acenou aí. Vamos começar. Olá, olá, Sandra. Vão chegando. Vamos dar agora o Alex para entrar aqui para conversar um pouquinho com a gente. A Aline, pessoal da Pro Elite aí vai chegando. Vamos lá, então enquanto vai conectando com o Alex aí. Só, então hoje a ideia é uma conversa com o Alex Pires, que ele é atleta paralímpico e tá vaga para Tóquio. Boa noite, Alex. Boa noite. E aí, tá escutando bem? Como é que tá o áudio? Não, tá bom, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Então tá. Tava rolando o pessoal aqui um pouquinho já introduzindo para a gente conversar. E aqui, ok. Queria agora agradecer primeiro, Alex, por aceitar nosso convite aí dessa conversa, de a gente poder aprender um pouco contigo aí também sobre corrida, né? A gente conversar um pouquinho sobre um tema acho que todo mundo que está aí presente gosta tanto. E eu particularmente sou meio suspeito para falar porque acompanho teu trabalho, gosto bastante dele mesmo e há um bom tempo aí que acompanho tu e o Ribas ali nesse percurso, vamos dizer assim. Então, quero deixar que te apresente primeiro pessoal, quem está chegando aí, dando boa noite. Peço que, se tiver algum problema no áudio, opa, o celular aqui tá caindo. Ai. Se tiver algum problema de áudio, nos avisem aí, que a gente vai fazendo as correções aqui. Vamos lá então? Então, beleza. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aí participando aí contigo, né, e o pessoal aí da Pro Elite nessa live, tá passando aí um pouquinho, né, do que ao longo desses quase 13 anos aí de carreira, né, que eu tenho. Então, para mim é uma satisfação, né, ter alguns alguns amigos, alguns fãs, enfim, na verdade eu considero todos os meus fãs amigos, né, porque eu acho que antes de qualquer coisa, pelo fato, né, da corrida de rua, mesmo sendo um esporte individual, a gente acaba muitas vezes não correndo sozinho. Então, sempre a gente tem essa ajuda, né? E até Exato. às vezes pelo fato do reconhecimento já ajuda bastante. Então, para mim é uma satisfação participando aqui. Joia, joia. Cara, e assim, ó, realmente é um bom tempo de carreira e a gente sabe que nesse meio tempo diversas coisas acontecem, né? Então tem que a gente quer conversar a ideia, mesmo trocar um pouquinho da experiência do que tu vivenciou ao longo desse tempo aí e a gente então aprender um pouquinho contigo. Alex, eu vou deixar também aberto pro pessoal para quem quiser fazer alguma pergunta, já vai deixando aqui. Até acredito que ainda não chegou nenhuma pergunta. Pessoal, o áudio tá bom do Alex, o meu que tá ok.
estão dando um ok para nós. O pessoal que vai chegando aqui da assessoria vai nos avisando também. A gente tem um desafio aí com o pessoal que participar das lives aí também. Então, quem for chegando vai dando um ok para nós. Estão todos convocados. Alex, queria conversar primeiro contigo, perguntar, entender um pouquinho como se apresentou a corrida para ti e como foi assim a relação com ela no primeiro momento, assim, não como atleta profissional, mas em si, numa forma geral, como ela se apresentou para ti. Sim. Então, né, a minha história, na verdade, na corrida começou em 2007, né, Uhum. naquela oportunidade, eu praticava outro esporte, né, e como a grande maioria da gurizada, né, sempre pensava em ser jogador de futebol. Então, Sim. sempre tive isso muito claro, né, de ser um jogador e tudo mais, mas com o passar do tempo, as categorias de base foram terminando e como eu sempre gostei de esporte, né, de vários, né, não Uhum. só o futebol, enfim, eu sempre também tinha muito claro comigo que se eu não fosse jogador, eu ia ser um atleta de qualquer outro esporte. Só eu precisaria, na verdade, achar isso, né? E uns anos antes, né, eu acabei sabendo lá em Sapiranga, né, aí no Rio Grande do Sul, que teria, né, uma rústica como dos Jogos Escolares. E tive interesse de participar e tudo mais, mas na época, né, acho que se eu não estiver enganado, acho que eu deveria ter uns 14, 15 anos, isso 2004, 2005. Uh, Até assim, por não saber muito bem, os meus pais, não vai, não sei o que e tal. Daí deixei passar, né? Só que em 2007, por conta disso, já estava trabalhando, tudo, estudava, né? Já estava com a cabeça um pouco mais formada também, pelo fato de estar trabalhando já, né? Fora de Sim. casa e tal. Teve de novo. E eu, dessa vez, resolvi pegar e participar dessa rústica, né, dos jogos. E na época, a distância era uma distância que hoje, para mim, é brincadeira, né? Era 2 km e 400 metros. E isso na categoria, né, por faixa etária, que na época eu Claro. tinha 17 anos. E daí acabei me inscrevendo e daí, acho que umas 2 semanas antes da prova, comecei a treinar, sem noção nenhuma de nada. Achava que todo dia era ir para a pista e correr, né? E comecei assim, todo dia eu ia para a pista lá de Sapiranga e tentava dar uma volta a mais, né? Sempre uma volta a mais do que no dia anterior. E daí também comecei a buscar mais informações sobre as corridas de rua na internet, né? E sobre algumas estratégias de corridas dos atletas de elite, né? A nível mundial. E daí foi quando, tipo, eu li que geralmente o pessoal deixa para virar o final forte, né? Ou da metade para frente mais forte do que o início. E Claro. no dia da prova foi assim, né? Eu larguei e tal, não sabia não conhecia ninguém, nenhum outro atleta, não sabia como é que se eles já corriam ou não corriam e tudo mais, mas eu já tinha a minha estratégia já como eu ia decorrer, né, durante o percurso. E fiz, larguei controlando a corrida, até um modo de dizer controlando a corrida, assim, porque nem eu sabia se eu ia aguentar, né? Se Mas, aquele ritmo era bom para ti ou não. então, tipo, larguei controlando e ficando atrás dos caras, pelo menos, né? Mas fui até a metade, né? Que era numa avenida lá na Avenida Mauá, que era um plano, então tu ia 1.200, virava e voltava a 1.200, né? E daí, quando deu que eu fiz a volta, né? Que ela tem um arroio no meio, quando eu fiz a volta, que eu cheguei do outro lado, daí eu comecei a abrir, né? E quando faltavam uns 500 metros, daí eu dei um sprint e ganhei a prova. Então, depois disso foi meio que uma alavanca para mim seguir adiante, né? Então Claro. foi mais ou menos assim.
Esse foi o teu primeiro contato, assim, com a corrida. Isso, Tá? isso. Prova, sim, E, né? E daí. uhum. E aí, a partir daí, Alex, tu seguiu treinando por conta? Como é que foi a partir desse momento aí? Então, né? Até por não ter muita informação, eu continuei seguindo por conta, né? Uhum. Acho que se eu não estiver enganado, por 1, 2 ou 3 meses, né? Até foi Tá. engraçado que uma semana depois dessa prova, nesse mesmo final de semana, ou um final de semana depois, e daí uma semana depois era a prova. Só que antes disso eu escutei na Rádio Gaúcha que ia ter, na época, tinha o circuito Fila Corredor de Verdade, que era o nome do circuito, que Do tinha em Porto circuito. Alegre. E, tipo, sem treino, sem nada, fui correr meu primeiro 10. Cara, até para um primeiro 10 não foi ruim. Eu fui, acho que terceiro na faixa etária de 16 a 19 anos e corri acho que 40 a 30, alguma coisa assim no 10, Uhum. né? E daí nesses primeiros meses foi assim, sempre treinando desse jeito que eu falei no início. Cada dia eu ia para a pista e ia treinando ia fazendo uma volta a mais. Daí teve um período que eu comprei uma revista de corrida, que eu acho que era uma Runners na época, que tinha alguns planos de treinamento, Anos, e daí sim, ela. comecei a seguir os treinos dali. E daí depois disso, acho que uns 6, 7 meses depois daí, comecei a participar de uma assessoria de corrida de rua em Porto Alegre, né? Uhum. E daí comecei a evoluir mais daí. Claro. Isso é uma das coisas que é interessante falar, porque acho que grande parte das pessoas até que nos acompanham aqui e que também buscam assessoria, elas acabam normalmente tendo esse primeiro contato com a corrida, nesse formato, e também às vezes compram, antes até era mais comum através das revistas ali, onde a gente não tinha acesso à internet. Hoje até mesmo na internet a gente consegue acesso a essas revistas, né? Isso. A gente realmente tinha que comprar lá na banca lá e conseguir para conseguir ler elas. Joia. Tá, e Alex, assim, quanto a esse período, isso aí foi mais ou menos 2007, tu falou, né? Isso, isso. 2007. Tá. Em relação a quando tu viu que poderia, vamos dizer, buscar algo a mais isso aí, dentro da corrida, foi em que momento, mais ou menos, que tu começou a ver que realmente a corrida poderia ser tu levar mais a sério isso como esporte pra ti? Então, na verdade, assim, desde de um primeiro momento ali, que depois que eu comecei a treinar com, com um técnico dessa assessoria de Porto Alegre, que eu comecei a evoluir mais e tudo, então eu comecei a ver que eu teria uma chance, né, de daqui a pouco desenvolver mais ainda e, quem sabe, se tornar um profissional. Então, tipo assim, até num primeiro momento eu sempre fui assim. Quando eu resolvi fazer alguma coisa, era fazendo aquilo bem feito. Então, tipo assim, desde o primeiro momento eu queria ser atleta de alto rendimento. Eu não sei Claro, quanto tempo isso ia levar, mas perfeito. eu sempre fiz a mais para mim chegar, entendeu? Então, assim, nesse meio tempo, eu trabalhava 8 horas por dia, treinava um turno à noite, então Perfeito. tinha isso também. Teve bem nesse começo também, uh, eu estudava também, então tu imagina, trabalhava 8 horas por dia e ainda teve um período que eu comecei a estudar à noite e como eu ia correr se eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então teve um período da minha vida que eu acordava, tipo, eu começava a trabalhar às 7h30 da manhã, saía 15 para 6 da tarde e ia para casa, trocava de roupa, ia para o colégio, chegava próximo da meia-noite do colégio, né? Jantava rapidinho, ia dormir, acordava 4h30 da manhã, tomava um café, saía, ia treinando para o meu trabalho. Daí deixava Claro. sempre uma roupa lá, tinha um chuveiro, tomava banho e fiz isso. Acho que umas 2, 3 semanas, né? Dormindo pouco, tudo, até que eu não aguentei mais, né? Tava muito cansado e tal, e daí
daí aí eu tive que escolher o que que eu ia fazer. Eu precisava do trabalho para me manter Com e, certeza. Uhum. e eu queria correr, eu queria ser atleta de alto rendimento. Num primeiro momento, abri mão dos meus estudos e segui na luta. Uhum. Com isso, eu fiquei, né, fui evoluindo com o passar dos anos e tal. Em 2000, final de 2010, eu, eu peguei e conheci o Léo, né, e 2010. daí comecei a treinar com ele, né, e porque daí comecei a ter mais informação também sobre esporte paralímpico. Até então, eu não sabia muita informação, até porque, Claro. tipo, não porque eu tinha também um certo preconceito, não porque eu tinha um preconceito com as pessoas com deficiência, isso eu nunca tive, mas eu tinha um Uhum. preconceito comigo, de tipo Sim. assim, pelo fato de estar sempre evoluindo, estar evoluindo bem e tal, eu achava que eu não precisava ser um atleta paralímpico. Eu Uhum. achava que eu poderia sim ser um atleta olímpico e, e às vezes isso era como se fosse um bloqueio, porque, tipo, a gente sabe como é que é o esporte olímpico no Brasil, né? A Sim. gente Com tem certeza. investimento, só que às vezes demora muito mais. Então, assim, quando eu passei a entender de que o esporte paralímpico poderia me ajudar no meu desenvolvimento também como atleta olímpico, eu comecei a correr atrás, porque eu teria um reconhecimento antes do que como atleta olímpico, e com Uhum. isso, talvez um reconhecimento financeiro que faria com que eu abrisse mão do meu emprego e vivesse só do esporte. Claro. Então, acabou acontecendo isso, né? Eu sempre fui desenvolvendo, daí depois de, acho que por 2012, já uns 2 anos treinando com o Léo e correndo já algumas provas do circuito paralímpico, eu vi que eu tinha grande chance de ir para os Jogos de Londres, e no ano seguinte tinha o Campeonato Mundial, né? Nos Jogos de Londres eu não consegui bater a meta que a gente teria que ter corrido, né? Eu trabalhava ainda 8 horas por dia e treinava um período à noite. Isso em Uhum. Porto Alegre já, porque eu trabalhava em Porto Alegre. A minha sorte é que eu consegui um emprego que ficava, acho que 1 quilômetro e pouco da Sojipa, então eu ia caminhando, Facilitou. Uhum. eu ia caminhando, treinava, depois eu ia para casa só para dormir. No outro dia tinha que trabalhar e fazia isso. E eu muitas vezes fiz isso algum tempo, e, e daí com isso acabei desenvolvendo mais, né? E daí foi onde eu vi que eu tinha chance. Daí em 2012, por não ter ido para Londres, eu acabei ficando um pouco frustrado com isso, né? Porque era uma oportunidade muito boa. Só que também eu não, num primeiro momento, tipo, eu fiquei frustrado, só que isso serviu como combustível para mim voltar no outro ano, que era ano de campeonato mundial, mais forte. E daí abri mão do meu emprego, né? Pedi as contas no meu emprego. Com esse dinheiro eu me mantive por 6 meses, treinando forte, 2 turnos. E daí no ano seguinte eu fui pro meu primeiro mundial. Daí foi quando a gente começou a deslanchar mais, assim. Claro. O Mundial onde que foi mesmo esse ano? Em 2013 foi Lyon, na França. Lyon, na França, tá. E o bacana de ver isso, Alex, é que realmente uma das coisas que tu vem mostrando é que um bom tempo ali, se a gente for pegar de 2007 até 2013 praticamente, tu conciliou serviço com os treinos, né? E é claro, a grande maioria do pessoal que nos acompanha realmente não é atleta e concilia os treinamentos junto com a corrida e consegue com certeza atingir seus objetivos. Mas a gente pensa assim, tu como atleta pensando em alto rendimento, conciliar isso aí é muito, muito difícil, porque a carga de treino que exige realmente é bem alta, né? E aí, como tu falou, quando tu teve que fazer essa escolha, foi o momento onde tu conseguiu aumentar essa carga de treino, conseguir muitas vezes conduzir treinos 2 turnos, que trabalhando seria impossível, né, para te conseguir fazer isso, porque tem que descansar e no momento que Sim. quem sabe estaria descansando, estaria trabalhando, então impossível. E realmente, tu conseguiu atingir teu objetivo. Então foi uma escolha que tu teve que fazer
E, cara, foi, acho que é uma das, acredito no meu ver, que uma das melhores escolhas que tu fez, né? Sim, com certeza, né? Certo. Exato. Tá. E, Alex, pra gente dando sequência, deixa eu ver como é que a gente tá de tempo, que eu vou cuidando. Pessoal, vou pedindo para vocês, deixando alguma pergunta, quem vai entrando, aos alunos da assessoria, quem tiver também com alguma dúvida. Tem gente que já me perguntou sobre algumas coisas e vai entrando algumas perguntas, depois eu vou deixando para o final para a gente conversar sobre elas, tá, Alex? Se ficar alguma coisa. Eu vou dando sequência na que nós já tínhamos combinado ali Sim. antes no Aham. script, tá? Eu queria saber como é que tá agora, a fase de treino agora, nesse período onde a gente está, grande parte das pessoas, elas estão em restrição, estão em quarentena, algumas, e agora tu tá onde? Que estado tu tá? Então, eu tô em São Paulo, né, no estado de São Tá. Paulo, Uhum. na Baixada Santista, né, na Praia Grande. Hoje eu resido aqui, né. Sim. Tá. E como é que tá a sua situação para ti para treinar aí, vamos dizer, nesse período? Então, na verdade, assim, agora, assim, tá um pouco tranquilo porque a gente, na verdade, acabou adaptando algumas coisas, né, como Uhum. ainda, por mais que os jogos tenham sido adiados, ainda é muita incerteza, né? Porque a gente não Uhum. sabe quando a gente vai poder voltar para a rua para treinar, quando a gente vai poder competir, enfim, né? A gente não tem datas pré-definidas para isso. Então, que complica um pouco. Então, a gente resolveu mudar um pouco o nosso planejamento, né? Claro. Até que isso se resolva. Então, num primeiro momento, ah, até antes do adiamento, eu estava treinando já, dos dois períodos eu estava treinando um só, né? Treinava, acordava cedo, acordava às 5 da manhã, saía para correr às 6, para pegar um pouco menos gente na rua, né? Uhum. Com isso, já estava tentando alugar uma esteira, que umas 2 semanas depois consegui alugar, então agora eu estou treinando dentro de casa mesmo, né? Fazendo todos os treinos, esses treinos de manutenção que a gente vai fazer agora, dentro de casa mesmo. Então, assim, a gente está treinando para se manter ativo, né? Ter uma manutenção, mas a gente não está Perfeito. treinando como deveria para performance, né? A gente está Ótimo. treinando com uma carga baixa de volume, né? Para ter uma noção, com um período que eu faço no dia, eu devo estar fazendo aí em torno de 70 a 90 quilômetros por semana. Uhum. Isso comparado no nível competitivo é basicamente a metade ou um pouco menos da metade da É, eu semana. ia te perguntar, eu acredito que no período competitivo, ali na mais específico, você estava rodando o quê? Em torno de 120, 130 quilômetros por semana? No período mais É, específico? é que depende muito da prova que tu vai correr. Por exemplo, para Claro. maratona é muito mais alto, né? A Uhum. gente faz ali no mínimo 160, Tava 170, rodando disso já. 180, Ótimo. Uhum. porque daí tu tem que trabalhar bastante volume, porque senão tu não suporta correr, né? Tem que treinar Com vários certeza. fatores, além da questão Né? física, tem que treinar a parte mental, então só com volume também para fazer isso. Exatamente, o volume ele acompanha muito o corredor, ainda mais quando a gente está conversando. Isso é legal, cara, porque a gente traz, por exemplo, um cenário bem diferente, assim. Conversei com o Felipe Moré, foi semana retrasada, acho que vocês conhecem o Felipe Moré ali de Porto Alegre, que trabalha com a Uhum. Faster também. E o Felipe, ele Sim, também trabalha muito com atleta amador, né? E a gente, nosso dia a dia, a gente trabalha quando faz uma preparação para alguma maratona, roda ali em torno do máximo 60, 70 km, que é o que está rodando agora para manutenção, né? Então a gente consegue sim, mostrar para quem está nos acompanhando que quando a gente pensa em alto nível, a gente são dois cenários totalmente diferentes, onde tu rodar, para quem teria que conciliar serviço, seria impossível rodar um volume ali de sim. 180 quilômetros num período específico. E, cara, bem bacana mesmo essa conversa contigo e mesmo ver então a questão quando a gente pensa em alto rendimento. Alex, ali quando tu conseguiu o índice para Tóquio, eu acho que foi um momento bem especial, né? Foi ali na Espanha, e eu estava acompanhando quando o Leonardo colocou no Insta que vocês estavam indo para lá, para onde tu ia tentar o índice, e
na prova lá, tipo, eu tava acompanhando e não saía notícia nenhuma, saía notícia nenhuma. Falei, poxa, será que o Alex não conseguiu bater o índice e tudo? E aí foi dia 15 de dezembro, né, se não me engano. Foi pelo Isso. dia. Aí eu disse, cara, será que não saiu nada, não saiu nada? Aí daqui a um pouco o Alex colocou, o Alex não, o Leonardo colocou num grupo que a gente tem lá das assessorias, ele jogou lá no grupo lá que tu tinha conseguido 2 horas e 27, né, se eu não me engano. Isso, Até esse dia duas vinte e tava sete trinta e seis 2 27, 36. Qual era o índice que tinha que bater mesmo? Era 2:30:51, acho. Se eu não, Duas, eu trinta, só não me cinquenta e lembro um. os segundos, mas era 2:30:50 alguma coisinha. Tá, joia. Cara, aí a gente for ver foi uma conquista bem, pro ano, era a tua meta do ano, né? Era a tua meta de 2000 É, na e... verdade. Então, assim, essa sempre foi a nossa principal meta, né, pro Uhum. ano, que era conquistar a vaga até com um pouco de antecedência, né? Porque a data limite, na verdade, para fazer o índice era agora até dia 15 de maio. Então, assim, Sim, o quanto antes a gente pudesse antecipar isso, melhor pra gente, porque daí a maratona ela machuca muito, né? Então, por exemplo, imagina chegar agora, abril, maio, se não tem esse adiamento, tu tem que correr uma maratona e depois em setembro tu vai ter que correr outra. Então é exato. bem complicado, né? Então esse era o nosso principal objetivo, fazer o índice. Só que, claro, a gente tem, como todo atleta, né, e até mesmo o próprio Léo, por ser técnico de alto rendimento, tem algumas metas além dessas próprias marcas, né, de Com índices e tudo certeza. mais. Então a gente tinha como objetivo de correr muito mais forte. Só que, como também sabe, né, o atleta ele tem alguns percalços no meio do caminho, né? Eu acabei, depois de ter iniciado um ciclo para essa maratona muito bem, estava treinando super bem e tal, tanto que teve um dia aqui na Praia Grande que teve uma meia maratona aqui, e nesse dia ele tinha colocado para mim fazer um treino de ritmo, que era para mim Uhum. fazer um ritmo de meia mesmo, para 3:24 de média, que era um treino. Daí eu pensei, bah, vamos escrever na prova e vou pegar e vou fazer isso na prova, porque daí eu uso a hidratação da prova, tudo. Daqui a pouco, Perfeito. se o nível tiver mais ou menos ali parecido com o ritmo que eu quero correr, vai me ajudar. E beleza, fui. E daí tá, vi que tinha uns dois, três atletas ali que correm bem, assim, né? Um ritmo próximo do que eu corro, até um pouquinho melhor e tal. E pensei, ah, será que eu vou pegar e vou fazer o treino, né? Daí eu pensei assim, peguei e pensei assim, bah, eu vou pegar e vou fazer o planejado até, vamos ver, até o meio da prova. Se eu tiver bem na segunda, se eu tiver bem para a segunda metade da prova, eu vou pegar e vou sentar a porrada aqui, e azar. Vamos ver o que que vai dar. E cara, foi engraçado porque tipo assim, a gente estava no início do ciclo, então assim, azar, entendeu? Tipo, eu não tava com expectativa de um grande resultado e tal. Até nessa oportunidade, acho que meu recorde pessoal na meia era 1:11 baixinho. E então, acho que com 3:24 daria 1:11:30 alguma coisa assim. Uhum. Mas pelo que a gente estava já treinando, daria para fazer tranquilo. Só que eu não imaginava que eu iria fazer recorde pessoal na prova. Tipo, porque Não não era o era o objetivo, né? objetivo. Não era o objetivo. E larguei. E fui controlando até a virada. E daí, depois da virada, peguei e fui pra frente. E nisso, tipo assim, eu fui controlando até a gente chegar na virada. Os dois caras que eu achava que ia correr mais forte estavam na minha frente. Acho que, sei lá, devia estar uns 70, 80 metros na minha frente. E eu, beleza, vou ficar aqui, né? O objetivo é esse. Se eu tiver a perna no final, vou em cima deles. E a gente foi até a virada. Quando bateu a virada, não, agora eu vou tentar buscar os caras, entendeu? E daí eu tava andando 13:23, 13:24. Quando bateu a virada, eu já andei 3:18 e comecei 3:17, 3:16. Daí acho que eu andei uns 3 km, 3:16, daí 3:15. Daí quando eu fui encostar no cara num desenho, eu bati 3:12. Daí 3:13, 3:12. Daí encostei e daí eles começaram a revezar.
Aham. né, dar fartlek e revezar, e a única coisa que só via na minha cabeça assim era assim: a hora que eu for para frente, eu vou ir para frente e não vou sair mais. Eu vou ir, vou fazer força, azar, nem que eu perca na chegada. E cara, e comecei e fiz isso, entendeu? E tanto que acabei correndo pro meu recorde pessoal, corri uma 10:09, Nossa, baita uma tempo. 10:05. E o Então Léo, como é que assim, fica na. O Léo fica feliz contigo ou não? então, daí foi legal que, tipo assim, eu disse pra ele, ó, não deu, eu peguei no final de semana e disse, ó, não deu pra fazer o treino, né, e tal. Ele disse, não, ele deu risada, né, e tal. Mas foi bom, cara, porque, tipo assim, ó, a gente começou bem a preparação, por mais de que ter corrido dessa forma, eu não me senti cansado, né, no Claro. outro dia e tal, então a gente tava super bem. Depois de um mês e meio, dois, que daí eu fui para o Rio Grande do Sul, a gente começou a treinar lá, que eu queria fazer uma boa parte Uhum. do treino lá para ter parceiro e tudo mais. E Sapiranga tem uns percursos legais para fazer. Claro. E eu acabei pegando e sentindo, né, a lesão que eu tinha antes, que eu sempre tive, na verdade, só que é crônica, né, que é no Uhum. tornozelo, no tendão. E daí a gente teve que começar a treinar de uma maneira mais conservadora, assim, sem agredir tanto, né? Para chegar no dia da prova e pensar só no índice mesmo, né? Claro. E daí quando a gente foi para Málaga, né? Até ele é engraçado, porque, tipo assim, eu sempre fui, né, ao longo desses quase 13 anos, eu me conheço bem, assim, sabe? Tipo, ainda mais, mais na questão psicológica. É, Quando eu tenho, assim, eu tenho, às vezes quando eu entro para correr uma prova, eu tenho certeza do que eu tenho condições de correr. Então, Uhum. assim, pela questão de saber o que eu treinei e tal. Então, assim, eu tinha certeza de que, tipo assim, olhando no ranking mundial naquele período, né, que o segundo do ranking tinha 2:27, 0:05, se eu não estou enganado. Então, assim, ó, a minha meta, que eu sabia que o primeiro até tinha uma marca bem mais forte, que era 2:22, 2:23, alguma coisa assim. Então, assim, eu já tinha colocado na minha cabeça que pelo menos 2:27 eu ia correr, entendeu? E Pronto. daí a Uhum. gente, e a gente pegou e foi pra lá, e até um dia antes da prova ele pegava e dizia assim, ó, e no sábado ainda para ajudar antes da prova, ventou muito em Málaga. Então, assim, ele pegou e sei lá, ele pegou e acho que ficou um pouco apavorado com isso também, porque a gente não tinha conseguido treinar da maneira com que a gente gostaria. Ele disse assim, ó, Sim. vamos fazer uma corrida mais conservadora. Passa a primeira metade para 1:15 e tal, e depois daí tenta virar um pouquinho mais rápido para fechar no índice. Eu disse, não, beleza. Vamos ver como é que vai ser e tal. Só que eu acho que eu falei pra ele assim, ó, eu acho que eu tenho condições de correr um pouco mais rápido e tal, mas ele insistindo, né, ele foi insistindo e Mais tal, conservador, com e, certeza. e daí tal, só que, cara, não tem, cara, depois que, tipo assim, ó, se eu tenho certeza do que eu tenho condições de fazer, se eu acabar indo, por mais que ele seja o meu técnico, acabar indo às vezes porque os outros falam, ou porque às vezes ele quer que eu seja um pouco mais conservador, às vezes eu fico muito pilhado com isso. Uhum. E isso acaba comprometendo um pouco a minha parte mental. Então, eu prefiro fazer o que eu já tinha, o que eu tinha certeza que eu tenho condições, do que eu acabar fazendo pelo que às vezes os outros falam, porque depois eu sei que eu vou ficar frustrado se eu não conseguir atingir. Então eu prefiro tentar, porque eu tenho certeza que depois eu não vou ficar. Então, e cara, e sempre deu certo dessa maneira, entendeu? Então foi bom por isso, assim. Eu fiquei feliz pelo índice, porque é, mesmo passando o que a gente passou, ainda eu consegui correr bem, né? Acabei não conseguindo fazer a segunda melhor marca, né, no ranking mundo. Fiz a Uhum. terceira, porque o primeiro Terceira. correu, como eu falei, 2:27,05, eu acabei fazendo 2:27,30 e poucos. Mas tá, o principal, que era o índice, foi feito, né? Cara, agora tu tava falando isso, o Gabriel que comentou, o Gabriel é meu aluno aí também.
E exatamente, é isso aí que eu ia brincar contigo, Gabriel. Ia dizer pra te se pronunciar se não se identificou com o Alex aí, porque, cara, a gente acaba passando as mesmas situações aí. Às vezes eu e ele a gente conversa sobre, faz algum planejamento e realmente, essa questão do aluno atleta ali, ele mentalizar alguma coisa na prova, eu acho muito importante e ele convicto que vai fazer. E eu valorizo muito essa questão de quando a pessoa está confiante, ela acha que vai conseguir colocar em prática aquilo. Vamos lá então, porque isso é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, porque por mais que a gente monte o planejamento, organize os treinos ali e pensa em faz algumas projeções para o que a pessoa vai fazer na prova, muito aquela questão de como tu está se sentindo, entender esse teu feedback também, tu como todo dia treinando, sentindo o teu corpo é muito importante também. Então acho Sim, que isso serve para todo mundo que está acompanhando ali. A gente sempre, com certeza, orienta o aluno, sempre faz essa questão do planejamento, mas entender como ele está se sentindo e essa confiança é importante ele ter para que a gente consiga, sim. então, colocar em prática juntos, né? Porque o treinador ele só mostra as ferramentas, a pessoa que vai lá e tem que executar e colocar em prática. Sim, é. Até agora me lembrei de uma história que, na verdade, isso poucas pessoas sabem, né? Na verdade, eu acabei fazendo que deu certo para chegar nesse nível da questão na parte mental. Tipo, antes de eu começar a correr maratona, eu fazia prova de meio fundo, né? Uhum. Então, às vezes, quando eu entrava na pista, eu ficava muito ansioso. Às vezes eu treinava super bem e tal, chegava no dia da competição, eu ficava pensando, será que eu vou melhorar? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Não sei o que e tal. E às vezes até assim, às vezes até eu não fazia um resultado ruim, mas às vezes eu batia na trave de fazer um recorde pessoal, ou às vezes eu corria um segundo mais rápido, ou às vezes corria um segundo mais lento, mas sempre mantendo aquela regularidade. Só que às vezes o atleta ele quer sempre evoluir mais e mais e mais. Então, quando eu passei a entender também de que se eu treinasse bem e eu não fizesse o resultado que eu esperava, que simplesmente era só eu voltar a treinar mais e na próxima eu tentar de novo, eu comecei a melhorar isso. Porque daí eu comecei a não ficar tão ansioso. Então, agora Perfeito. não, agora, tipo assim, eu vou para essas competições, uh, eu tenho certeza de que, tipo assim, eu fiz o meu melhor. Se o resultado não sair, não foi por falta de treinamento. Foi, Perfeito. às vezes acontece alguma outra situação, que às vezes a gente sabe, principalmente agora nessa prova que eu tô correndo, na maratona, a gente sabe que às vezes condição climática, às vezes se tu não acordar bem, às vezes tu treina 3 meses por uma prova dessa, com um volume que às vezes chega a 200 quilômetros por semana, que chega no domingo, tu não acorda legal, deu tudo errado e pronto, Não tem o entendeu? que fazer. E aí eu vou ficar frustrado o resto da minha vida Exato. por conta disso? Claro, vou ficar 1, 2 dias, mas é algo que pode acontecer. E na próxima eu vou tentar de novo. Então, assim, quando a gente chega nesse nível de entender que ah, o- é, ah, de entender que é só voltar a treinar e tentar de novo, tu entra já na prova sem tanta pressão, que eu acho que é o principal, chegar na competição sem a pressão de que, bom, hoje eu tenho que ir fazer um recorde pessoal, né? E outra, de também ter a ciência de que não correr no ritmo dos outros, entendeu? Fazer aquilo que foi Importante. treinado, Hum. entendeu? Eu nunca entrei numa prova para correr no ritmo de outro atleta. Às vezes eu dou entrevista, né, e tal, e me perguntam, tá, e quem que é o teu adversário? Quem que é quem é que com quem tu vai brigar? Eu sempre digo, ó, tem o fulano que é líder do ranking, ou é o segundo, ou é o terceiro e tal. Só que o meu objetivo é fazer o que é o planejado, que nem eu falei, o cara correu 2:22, 2:23. Como é que eu vou correr para 2:22 e 2:23 se eu não treinei para isso? Nunca treinou para Entendeu? isso. Então, Exatamente. assim, não adianta eu querer entrar num dia na prova e achar que eu vou correr isso sem treinar. Então, não adianta. Entendeu? Então, quando eu passei a entender isso melhor, eu comecei a crescer muito mentalmente e também eu comecei a desenvolver melhor a minha corrida durante esses anos.
Perfeito. Acho que é um ponto bem importante, Alex, que tu tocou agora, é isso, essa questão do realmente tu entender que a corrida é uma competição tu contigo mesmo ali, né? E essa questão do tu entender isso aí te tornou mentalmente um cara bem mais preparado para enfrentar, vamos dizer, o alto nível. E isso realmente acredito que tenha sido um grande diferencial e que são coisas que tu tem que saber enfrentar. E, cara, pra gente também já não ir se estendendo muito, eu queria ver contigo objetivos para a Paralimpíada. O que tu tem de objetivos, assim, de tempos? Vocês já projetaram alguma coisa? Ou o que era E- projetado agora para 2020? E, claro, provavelmente você vai ter que reprojetar para 2021, né? sim. Então, na verdade, assim, o nosso grande objetivo é ser medalhista, e isso é o principal, né? Claro que ninguém treina para ser o terceiro, por exemplo, entendeu? A Exatamente. gente treina para ser o primeiro, isso é fato, né? Então, assim, nosso objetivo, na verdade, é ser medalhista de ouro. É claro que acompanhando o passar dos anos, né, a evolução dos atletas, que nem agora, do ano passado para cá, um meio fundista entrou na maratona, então ele já entrou correndo super bem, que nem esse ano até antes da, da pandemia e tal. Teve a maratona acho que de Houston, nos Estados Unidos. Esse atleta correu 2:19, então uma marca muito Muito forte, boa. né? Hoje, se pegar e colocar aqui no Brasil, quem correr o 2:19, dependendo da prova, vai ganhar no geral. Um atleta Não. paralímpico fazendo isso. Uhum. Então, então assim, eu acho, cara, é muito cedo até para mim poder pegar e dizer quanto eu Cravar um acho, tempo, né? cravar um tempo. Eu acho que eu tenho potencial para correr isso. Eu acho que eu tenho Uhum. potencial para correr 2:19, 2:20. Eu, assim, ó, se eu for te dizer o que que eu acho que eu possa correr até o final da minha carreira, eu já me daria por satisfeito se eu corresse 2:15 pelo menos. Eu acho que até 2:15 eu tenho Ótimo. potencial para correr. Só que a gente precisa muito, tipo assim, conseguir entrar no treinamento, que nem eu te falei. Uh, Nesse início para a maratona de Málaga, a gente começou super bem. A nossa expectativa para correr aquela prova, com o início que a gente teve, um primeiro mês e meio, era para correr 2:21, 2:22. Então eu já chegaria mais próximo dessa marca que esse outro atleta correu, né? Só que por questão de lesão não foi possível. Então, assim, e outra, pelo que eu treinei, eu não acho muito difícil de fazer isso, Uhum. entendeu? Pelo fato de me conhecer, pelo que eu fiz. Eu estava fazendo em Sapiranga, eu estava fazendo percurso de 30 e poucos quilômetros, com subida e descida, média final de 3:42, entendeu? Excelente. Então, assim, estava treinando super bem. Então, assim, eu acho que eu tenho grande chance, sim, de correr próximo da casa de 2:20. E eu acho que isso me coloca na briga por medalha de ouro, né? Mas é claro que no dia a gente tem que ver o que também os atletas vão apresentar, né? Se eles vão realmente sair para correr para medalha, se eles vão sair para correr para marca, enfim, a gente sabe que em jogos, campeonatos mundiais e jogos paralímpicos, os atletas às vezes eles visam medalha e não tempo. Eu mesmo tenho experiência disso já, de campeonatos mundiais que eu fui medalhista, por exemplo, o meu primeiro, esse de 2013, a minha primeira prova, né, no campeonato foi um 5.000. E eu entrei nessa prova como quarto do ranking mundial. Eu tinha Uhum. 15 e eu entrei nesse campeonato mundial com 15:53. Era a minha melhor marca nessa distância na época. Tá. E eu fui vice-campeão mundial, então eu ganhei duas posições. Fui vice-campeão mundial correndo 15:10, baixei 40 segundos do meu tempo e ainda terminei na frente do líder do ranking mundial, que tinha corrido 14:55 como classificação para o Como mundial. classificação. Então, e o cara correu 15:15, O que 15:16. ganhou? Não, o que foi terceiro. Eu corri Foi. 15:10. E ele tinha nesse ano 14:55. Então, assim, Poxa. ele resolveu não correr para a marca que ele tinha,
correu para virada e perdeu de virada para mim e para mais um outro atleta que correu 15,09. Então, um correu 15,09, corri 15,10 e esse outro atleta 15,14, 15,15. Então, assim, às vezes nem sempre o melhor do ranking ou o melhor atleta ou às vezes nem o mais veloz vence. Às vezes é quem tem a melhor estratégia. Então, a gente tem que pensar em tudo para isso. E realmente, no alto nível a gente pensa sempre na estratégia que vai ser colocada em prova, né? Para que tu consiga realmente, às vezes, surpreender até algum atleta, Sim, que neste caso aí estava pensando simplesmente, né, às vezes, não na melhor marca dele, sim no pódio. sim. Alex, sobre essas questões, assim, pensando em marcas ali, tu falou que começou primeiro, foi no meio fundo, né? Isso, isso. É, no Tá. Paralímpico, né? Aham, uhum. Tá, tu Mas no meio fundo no Rio. chegou a competir aos jogos, alguns jogos, o que que foi? Chegou a competir? Então, na verdade, no meio fundo eu corri campeonatos mundiais, né? Em Tá, 2013 eu corri campeonato mundial, no meu primeiro campeonato mundial. Eu fiz índice nas três provas, né? Que na época tinha 5.000, 1.500 e 800, né? Daí eu uhum, acabei sendo vice-campeão mundial no 5 e no 1.500 e tá, bronze no 800, né? E daí em 2000 o campeonato mundial geralmente é de 2 em 2 anos, tá? sim, Então assim, em 2015 já tinha estreado na maratona um ano antes, então eu fui primeiro para o campeonato mundial de maratona, fui vice-campeão também, correndo até por coincidência essa mesma marca que eu fiz em Málaga agora, dos 27. 2:27:36. E no final do mesmo ano eu fui para o Mundial de Atletismo, né? Corri o 1.500 e acabei sendo medalhista de prata também, sendo vice-campeão, né? Então sendo mais duas medalhas. E, daí fui para os Jogos do Rio, né? Que infelizmente não consegui ser medalhista, né? Acabei abandonando a prova no KM 25. Sim, eu lembro, E então, eu acompanhei vocês ali naquele... Isso. E daí em 2017 eu voltei a Londres de novo no Campeonato Mundial de Maratona, daí fui campeão mundial de maratona, né? Uhum, E daí, dali em diante, teve algumas outras provas que a gente correu, mas nada assim no nível desses campeonatos mundiais, né? Para Jogos Pan-Americanos, na verdade, eu acabei não indo para nenhum, né? Em 2015 eu até tinha a marca para ir para os jogos, só que às vezes assim no Paralímpico ele é um pouco complicado, porque assim, como é uma competição das Américas, dependendo da classe de deficiência, não tem atletas suficientes para abrir aquela prova. Então assim, aham, o 1.500 que na época eu tinha a marca necessária para ir para lá, ela fazia parte do programa da competição, só que depois acabou sendo excluída porque não tinha a quantidade de atletas necessários pra para que eles correr, pudessem abrir a prova e daí ter pódio e tudo mais, porque na verdade no Paralímpico tem que ter assim, tem que ser tem que ter pelo menos 4 atletas de 3 países diferentes. tá, Então, não tinha essa quantidade de atletas dentro da América, né, para participar do Parapan. Daí eu acabei não indo, né, por conta disso. Esse ano já foi um pouco ano passado foi um pouco diferente. Já teve mais atletas, né? Só que daí a gente até tentou índice, né? Mas como fazia 4 anos que eu não corria a prova, demora até para a gente não colocar também em risco a vaga para Tóquio que a gente ia tentar na maratona. A gente pegou e fez um planejamento mais ou menos assim. Eu passei a primeira metade do ano passado lesionado, né, de novo. uhum, Quando eu melhorei, a gente, vamos fazer um planejamento de um trabalho um pouco mais de velocidade, vamos ver, desenvolver, tentar ver o que dá para fazer no 1.500, mas vamos tentar até uma data limite para a gente começar de repente um treinamento para uma maratona que a gente já tinha em vista,
que ia correr uma no final de novembro, início de dezembro. E daí, conforme a gente fosse desenvolvendo, né, se o resultado fosse aparecendo no 1500, a gente ia optar se a gente ia tentar na maratona, sim ou não, né? Mas como a adaptação para o 1500 acabou não sendo o que a gente tinha esperado, porque tinha períodos para fazer índices para o Parapan, por exemplo, se eu não estou enganado, era junho. E eu comecei a treinar no final de abril, início de maio. Então tinha um Uhum. mês para Período muito mim curto. Uhum. tentar recuperar o máximo de velocidade que em 4 anos eu não estava mais correndo. Então, e ainda fiquei ainda do índice por 4 segundos. Consegui correr 4:09. Se eu tivesse corrido 4:05, eu tinha ido ainda para os Jogos Pan-Americanos. E daí Aham. não foi possível, né? E daí depois disso, acabou, né, que eu não consegui fazer o índice até a data limite, daí a gente abriu mão de continuar tentando, né? Ah, e daí a gente começou a trabalhar um pouco mais de volume, mesmo com uma certa velocidade, depois entramos no ciclo para maratona. Perfeito. Mas eu acho interessante a gente escutar essa tua fala, porque realmente a gente vê o quanto é difícil e que não é algo simples de se fazer, né? Realmente exige muita dedicação e isso muito empenho da tua parte ali como atleta. E aí eu queria ver contigo se tem algum recado para quem está começando, para quem tem interesse em começar a pensar em competição, não só em alto nível, mas também pensando em competições amadoras, de manter a motivação, manter o empenho nos treinos, que as coisas ela não acontecem da noite para o dia. A gente está falando de 2007 até nós estamos 2020, nós estamos falando de 13 anos de treinamento, né? Para poder começar a colher os frutos agora, né? Então realmente são bastante tempo aí de competição. Então para a Sim. gente já estar entrando pro final da nossa conversa, você tem algum recado para deixar para o pessoal? Então, na verdade, o que eu posso, na verdade, pegar e deixar de recado é que não existe atalho, entendeu? O melhor caminho é respeitar ah, o planejamento, né? Às vezes não entrar também. Eu sei que isso às vezes acontece, isso acontece comigo, às vezes é difícil de lidar. Às vezes tem aquela questão de competição dentro do grupo, às vezes isso pode atrapalhar, sabe? Quando eu também comecei a aprender sobre respeitar a questão do treinamento e não entrar nessa parte de competição, foi quando eu e até treinando com outros atletas eu acabei evoluindo mais, né? Eu acho que assim o principal disso, porque às vezes tu entrar numa questão de competição, isso às vezes pode uh, enfraquecer o grupo e isso fazer com que um ou outro atleta desista do processo. Uhum. Porque às vezes, o fulano está rendendo mais do que eu, então, eu acho que não é para mim, enfim, um monte de fatores que a gente já sabe muito bem. Então, eu acho que, primeiro de tudo é isso, eu acho que o segundo é acreditar, né? Eu acho que acreditar é um grande fator. No momento que tu acredita que tem potencial, às vezes não é nem para chegar no nível que eu cheguei, às vezes é de bater uma certa meta, enfim, uh, e às vezes não só marca de corrida, mas às vezes até de vida, como às vezes, quero perder tantos quilos, quero isso, quero aquilo, que a gente sabe Perfeitamente. muito bem que às vezes no dia a dia é difícil por causa da carga horária de trabalho e depois tem que treinar e tudo mais. Então eu acho que acreditar é o fundamental, né? E seguir o plano, né? Acreditar no processo. Ele é lento, né? Ele não é um negócio rápido, como você sabe, como vocês acabaram vendo. São 13 anos tentando, né? 2016, como eu acabei falando, né? Eu tive uma participação nos Jogos Paralímpicos que naquela época eu já tinha chance de medalha, acabou não acontecendo, acabei me frustrando, mas eu tô aqui de novo, então isso é para vocês verem que isso pode acontecer no meio do processo, né? Pode, Exatamente. pode se frustrar, pode acontecer. O que não pode é desistir,
Isso não pode nunca. Então, assim, a gente tem que seguir a luta, né? Dificilmente alguém vai dizer para vocês que é fácil ou que tu vai conseguir. Muitas das vezes vão duvidar. Já aconteceu muito comigo ao longo desses 13 anos, de que muitas às vezes não é que chegavam para mim e diziam, ah, tu não vai conseguir. Às vezes chegavam e diziam assim, ah, tu não vai correr para isso aí. Ou tu não vai, não é fácil correr para isso. Tentando me desmotivar, mas sempre isso eu usava como combustível para que às vezes não era nem para provar para os outros que eu era capaz, e sim para provar para mim que eu era capaz. Com Então, acho que certeza. o princípio de tudo é isso, é acreditar sempre, né, que as coisas acontecem, né? E aí que tá, às vezes ter um profissional qualificado, né, que às vezes não só na questão do treinamento, mas que motive, que incentive, às vezes ter companheiros de treino que façam isso também, sabe? Perfeito, perfeito. Às vezes ter essas pessoas, tipo pessoas que a gente às vezes acaba dizendo tóxicas, né, que acabam te colocando para baixo, às vezes isso atrapalha muito e às vezes até demora para a gente conseguir identificar isso, né? Eu já passei por muito tempo, eu tive muitas pessoas assim, mas tive muito mais também pessoas que me ajudaram, muitos atletas me ajudaram a evoluir, né? Não só agora como atleta de corredor de maratona, mas lá no meio fundo me ajudaram muito, né? Os longos anos que eu treinei lá na Sergipe com os atletas de lá, né? Meio fundistas e tudo me ajudaram muito. Eu cheguei numa fase em 2015 que para mim é a melhor de todas até hoje da minha carreira, que o que eu fiz de treinamento eu não sonhava nem nos meus melhores sonhos, entendeu? Então, Uhum, assim, ter esse tipo de pessoa é fundamental, né? com certeza. E então eu acho que é isso, é acreditar, ter as pessoas certas do lado, não desistir, né? Que o resto, com dedicação e determinação, a gente sempre atinge. Perfeito, Alex. Isso acho que a gente deve carregar para a vida, né? As coisas que É, tu falou são é para a vida toda. É. Não tem atalho para onde tu quer chegar, não existe atalho. Existe muito trabalho, dedicação e a gente consegue ver isso tanto no esporte e tu pode transferir para a nossa eu vida acho que também. isso é uma questão como tu falou, é de vida, né? Ninguém, em qualquer que seja a profissão, quer ser um perdedor ou quer estar lá embaixo, né? Claro que para chegar lá em cima eu não preciso pisar em ninguém. Eu posso pegar e subir pelos meus próprios pés, com os meus próprios pés e atingir com a ajuda de muitos, que às vezes vão estar do meu lado também. Eu não Com preciso estar certeza. lá em cima sozinho. Então eu acho que é por aí, né? Eu acho que ter as pessoas certas do lado e nunca desistir, né? E acreditar é o necessário Né? para Ter, ter, chegar pesso- num certo nível. ter pessoas boas e não tóxicas. Acho que fica uma boa É, mensagem aí, né? Para é. o pessoal que nos acompanhou hoje à noite. Alex, eu quero agradecer mesmo a tua presença, essa conversa aí. Eu vou deixar ela gravada depois e vou compartilhar com o pessoal, vou deixar no YouTube ali também para quem quiser assistir. Teve alguns alunos que me mandaram mensagem dizendo, olha, eu não vou poder assistir, Felipe, mas salva lá para nós para a gente poder assistir. Então, muito obrigado mesmo, acho que serve de ensinamento para bastante pessoas aí, essa história. Eu acompanho desde 2014 ali, lembro quando dos jogos ali do Rio. E, cara, desde lá vem te acompanhando e torcendo muito por ti. Espero que Não, obrigado. passe essa fase aí, tu consiga conquistar teus objetivos e a gente vai comemorar junto. É uma conquista do Brasil aí. Não, Tóquio com 2021. certeza, né? É isso aí, com certeza. Eu acho que o principal é isso, cara. Eu acho que o apoio de todo mundo ele é fundamental, por mais que seja ah, com parabéns, né? Que nem às vezes eu acabo falando até nas minhas redes sociais. Tipo, às vezes o fato de tu pegar e ir ali comentar ou curtir, enfim, porque assim, a gente sabe o quanto é duro, né, ser um atleta. Não digo só de alto rendimento, mas um atleta amador, um atleta da vida, né, de acordar de manhã cedo e ir trabalhar, enfim, tudo. Às vezes, uma palavra tu pode ganhar, tu pode pegar e ganhar um dia ou dar um dia melhor para uma pessoa. Então, assim, hoje cara, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, pelos amigos que eu fiz, as pessoas, os fãs que eu tenho,
né? Porque eu acho que se não fosse por todos, por todo mundo, eu não teria, acho que, tanta força para chegar onde eu cheguei e aonde ainda eu quero chegar. Perfeito. Então, eu que tenho que 15 segundos, agradecer, Alex. então eu que tenho que agradecer a todos vocês. Joia, joia. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E uma próxima, quando a gente consegue conversar e trocar mais um pouco da informação. Vamos encerrando por Beleza. hoje.